Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que é catequista, você que é estudante de teologia, bem-vindo a mais um Catequese ponto a ponto. Hoje, o ponto 43, onde vamos abordar, dentro das maneiras de se falar a Deus, a limitação intrínseca da linguagem humana. Nós estamos dentro da profissão de fé, primeira sessão, creio, nós cremos, o ponto 4, como falar de Deus, no artigo 43, no ponto 43, que nos diz: ao falar assim de Deus, a nossa linguagem exprime-se evidentemente, de modo humano, mas atinge realmente o próprio Deus, sem todavia poder exprimi-lo na sua infinita simplicidade. Devemos lembrar-nos de que, entre o Criador e a criatura, não é possível notar uma semelhança sem que a dissemelhança seja ainda maior, e de que não nos é possível aprender de Deus o que Ele é, senão apenas o que Ele não é e como se situam os outros seres em relação a Ele. Palavras bonitas, como diz um amigo meu, mas em poucas palavras, o que o parágrafo 43 do Catecismo da Igreja Católica está abordando aqui? Bom, ele está abordando a profunda complexidade do conhecimento de Deus, a limitação intrínseca da linguagem humana para descrevê-lo de maneira adequada. Eu sei, nós já falamos desse ponto várias vezes, e esse ponto talvez vai vir à tona muitas vezes ainda, mas é muito importante porque você que está tomando, digamos, conhecimento, você pode, num pequeno bloco, ir anotando. Esse ponto falam do mesmo assunto. E aí você vai compilando o seu conhecimento. Bom, seguindo. Quando nós falamos de Deus, e apesar de falarmos de Deus com base na nossa experiência humana, o ponto 43 quer nos lembrar que a nossa linguagem é insuficiente para captar a infinita simplicidade e transcendência de Deus. Ou uma palavra diferente. Simplicidade, infinita simplicidade e transcendência. Deus não é complexo, complexos são as criaturas. Opa! A criação é complexa, o Criador não. O Criador é simples, é único. Esse trecho também destaca o princípio clássico da teologia negativa, ou aquilo que a gente estudou em artigos anteriores, a teologia apofática, que afirma que, mesmo que possamos conhecer as semelhanças entre Criador e criatura, essas semelhanças são sempre superadas por uma dissemelhança muito maior. Então, quando eu estou definindo, quando eu estou apresentando algo que me aproxima, tem muito mais coisa que nos afasta, no ponto de conceituação, não de experiência de Deus. Explicação para isso: as limitações da linguagem. A primeira parte dessa argumentação que nós viemos tratando aqui dentro do ponto número 1, do capítulo número 1, e dentro do capítulo do ponto 4 do capítulo 1, da seção 1, a primeira parte da argumentação, ela enfatiza que a nossa linguagem, quando se refere a Deus, está evidentemente enraizada na nossa experiência como homens. Descrever o que é bom, o que é justo. No entanto, a bondade divina é uma qualidade qualitativamente diferente da bondade humana. Aquilo que a gente experimenta da bondade humana não se compara em nada com aquilo que é a bondade divina, pois ela é infinita, é eterna, é perfeita. A bondade do homem, ela tem um início e tem um fim. A bondade de Deus é o princípio que não tem fim. Logo, a nossa linguagem humana atinge Deus de forma verdadeira, mas insuficiente para capturar a sua plenitude. E isso nos leva a algo que é um conceito de dissemelhança entre Criador e criatura. O princípio entre Criador e criatura é a dissemelhança. E isso sempre será muito maior que a semelhança. Ou seja, o princípio que nos une a Deus é a dissemelhança, não a semelhança. Isso é extremamente importante para a gente entender. E remonta os conceitos que os padres da igreja, São Tomás de Aquino, e desde o Concílio de Latrão,
1204 e 1215 trabalhava isso. Significa que, embora possamos perceber reflexo de Deus nas criaturas, bondade, beleza, ordem, esses reflexos são infinitamente distantes da essência de Deus. Então, é como se eu estivesse olhando para uma face aqui, mas essa face estivesse me reportando a algo muito distante. E aí, nós entramos no conceito da teologia apofática, que falamos no último número também. Um grande defensor disso foi o pseudo Dionísio, o Areopagita. Não podemos aprender o que Deus é, mas apenas o que Ele não é. Isso sugere que as nossas descrições positivas de Deus sempre ficam aquém da realidade do que Ele é de fato. Podemos dizer que Deus não é finito, não é limitado, não está sujeito ao tempo, ao espaço, a qualquer tentativa de afirmar diretamente o que Ele é. Quando eu afirmo algo, eu estou circunscrevendo ele num espaço-tempo, onde que aquele conceito é entendido de uma maneira próxima àquilo que eu quero dizer, mas não de fato aquilo que ele é. Essa argumentação, ela está fundamentada em toda a história da teologia. São Tomás de Aquino, tantos teólogos e pensadores que tratavam esse conceito de analogia de uma maneira proporcional. Quando eu estou dando um conceito, eu estou olhando para aquele conceito na criatura. Aquele conceito da criatura está sendo aplicado para Deus. Por isso não pode ser aplicado de uma maneira radical, de uma maneira plena. Não saber, como disse o pseudo Dionísio, o Areopagita, é aquilo que mais nos fala. Outro teólogo que trabalha esse conceito é Karl Rahner. É um dos maiores teólogos do século XX. E ele reflete sobre a transcendência de Deus, argumentando que toda a nossa compreensão de Deus deve ser acompanhada de uma profunda humildade. Porque nós estamos olhando, falando dele, mas estamos diante do mistério dele. Segundo Karl Rahner, Deus é sempre mistério. Mistério inefável, que não se toca, que não se percebe, que não se compreende, que não se abarca. Mas apenas que se revela. Que nunca pode ser completamente apreendido pela mente humana. E aí vem uma pergunta. Mesmo que nós estejamos em Deus e nos encontremos em Deus, não cabe ao homem contê-lo na sua compreensão total. Então ele sempre será um mistério a ser desvendado, mesmo quando estivermos com ele na eternidade. Um exemplo clássico são todas aquelas conceituações de Deus, conceituações de pai, de pastor, todas elas são mitigáveis. Enquanto os pais humanos podem falhar, ser injustos, limitados, a paternidade divina é perfeita, sem falhas, sem fragilidades, que a experiência humana vai trazer. A criação também, o esplendor da natureza, tudo isso, ele tem os limites no quê? Na criatura, não no Criador. O Criador tem aquele conceito de grandiosidade em grau maior, aquele conceito de vida em grau maior, aquele conceito de beleza em grau maior, aquele conceito de ordem em grau maior. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, o pseudo Dionísio, todos esses grandes teólogos, citei também Karl Rahner, Ratzinger, Hans Urs von Balthasar, todos eles vão tratar desse tema dentro de suas obras, abordando o grande paradoxo da transcendência de Deus com a beleza das criaturas. Ou seja, Deus é transcendente, é mistério, mas se reflete, se deixa ver através das suas criaturas, porque elas apontam para a glória divina, sem jamais captá-la completamente. É como que um grande luminar, uma grande luz, que se deixa refletir em pequenos espelhos. Mas por mais que esse espelho reflita aquela luz, ele não é a luz, e nem vai refletir a luz na sua plenitude. O espelho, para refletir a luz, deve estar lado a lado, frente a frente, e ter a mesma grandiosidade. Por isso, se Deus é essa luz imensa, para captá-lo e para poder refleti-lo, nós podemos ser um pequeno espelhinho,
Ele está, refletimos ele, mas não somos ele. Nós somos o reflexo, não somos a fonte da luz. Essa é a lógica. Bom, gente boa, deixo aqui nas notas, como sempre digo, material, bibliografia, digamos assim, conselhos para estudar, caminhos para estudo, aí, sugestões de estudo, deixo tudo aqui embaixo. E lembro que esses pontos eles podem interagir uns com os outros. Então, estou fazendo o projeto Catequese Ponto a Ponto exatamente para isso, para que a gente possa ir juntando vários pontos que falam desses temas e aprofundando eles. Esse foi, né, mais um ponto, o ponto 43, que vai falar desta limitação intrínseca da linguagem humana para falar de Deus. Bom, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.